Realismo bíblico na atualidade. Com Egli Dorta, a tia de Bereia. Os fatos do Brasil e do mundo, com a perspectiva do céu. Olá, pessoal do YouTube. Essa é a tua tia de Bereia vivendo a Bíblia de verdade. Isso não significa que a gente está no mundo da fantasia, né? Hoje o cristianismo está colocando as pessoas no mundo da fantasia e não ajuda em nada, não agrega em nada, né? Parece um bando de alienado ou um bando de príncipes e princesas do Walt Disney. E o mundo, ele não é o castelo da Cinderela, ele não é o castelo da Cinderela. Acho que o mundo de hoje, ele parece mais o da Fiona, né? Guardado por um dragão em volta, e ela está esperando um salvador lá, que a tire daquela torre. É mais ou menos isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente não trata as coisas com alienação. O importante hoje é você não criar um mundo paralelo, embora a gente seja do mundo. Esteja no mundo, mas não seja do mundo, a gente precisa entender as coisas com a perspectiva do céu. E eu tenho acompanhado muito o mercado lá de fora, né? A gente passeia pouco pelo Brasil, porque muita coisa que está vindo aí dessa avalanche do LGBT, esse cristianismo das mulheres recatadas, essas coisas assim, né? As mulheres que estão se vestindo igual camponesa, né? Para falar que está trazendo de volta a feminilidade. Isso tudo está chocando com o mundo normal, onde até homens querem ser mulheres. A gente tem aí a de René, um pastor dizendo que Erika Hilton é muito necessária, e a presença dela é arrebatadora, né, como mulher. Então, acho que está todo mundo um pouco perdido com tudo isso, e o cristianismo não é a solução para nada, né, para problema nenhum. A única solução que Jesus veio trazer não foi política, foi tirar o pecado do mundo, e ninguém tem muito interesse naquilo que Jesus veio fazer, que é tirar o pecado do mundo. E lá fora, e aqui está começando também, essa questão da maternidade. Eu estou pretendendo fazer lives diárias e trazer um realismo bíblico longe da Disney para vocês, né? Estava vendo a Erika Kirk, eu acompanho muito o evento pós-Charlie Kirk, e a Erika Kirk, coitada, foi jogada lá por vontade própria também, né, porque ela quer aparecer, então deixa ela. E falando dessa maternidade sacrificial, a maternidade, na verdade, tem muita gente dizendo que a maternidade, ela vai ajudar a mulher a ser menos egoísta, né, que a maternidade é chamado, que a maternidade é missão, que a maternidade tem mulher que gesta, mulher que não gesta, né? E aqui no Brasil a gente tem Erika Hilton presidindo aí a defesa das mulheres que gestam. Vamos entender tudo isso numa perspectiva bíblica, sem cinismo, sem pitadas de fantasia também, né? Em primeiro lugar, ninguém tem obrigação de nada. Você não tem obrigação nem de ser feliz, né? Eu acho que todo o problema da humanidade começa quando impõe para a gente uma obrigação de felicidade que é inatingível, né? Então, você vai ser feliz quando você for rica, você vai ser feliz quando você não tiver ruga, você vai ser feliz quando retardar o envelhecimento, você vai ser feliz quando, e essa felicidade nunca chega. Porque aí você chega lá e tem outro padrão de felicidade. Então, a mulher, ela ficou perdida no meio disso tudo. E hoje tem muitas mulheres que decidem não ter filhos. Preferem a carreira, preferem estudar, preferem viajar, preferem passear. Não sei qual que é o teu caso, se você tem visto isso com alegria ou com preocupação. Mas eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso. A maternidade é algo que
foi dado por Deus, foi criado por Deus. Quando ele pensou em homem e mulher, ele pensou em macho e fêmea, né? São gêneros primários. Vamos falar de gênero primário. Se você se sente mulher e nasceu macho, se você se sente macho e nasceu fêmea, olha, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer sobre gênero primário. Gênero primário é macho e fêmea, e não é só uma questão sexual, de órgão sexual, mas também uma questão reprodutiva, né? Quando Deus pensou em macho e fêmea, ele estava pensando em reprodução. Quando Deus cria, as pessoas confundem muito um pouco, e eu quero trazer isso para cá. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para ter domínio, ele cria alguém para pensar como ele, para projetar, para planejar. Esse é o domínio e a imagem e semelhança que Deus dá para o homem. Não é porque o homem tem 2 olhos e uma boca, não é isso. Mas é a capacidade do ser humano, né, de pensar, de refletir, de fazer planos e tal. E quando Deus cria macho e fêmea, primeiro ele cria na cabeça dele o projeto. Ele fala para a Trindade lá, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenha esse homem domínio, e não sei o quê. E a Bíblia diz que macho e fêmea criou no projeto, estabeleceu no projeto, fez lá a planta do imóvel, fez lá o boneco, o gepeto, o que fosse, né? Mas na mentalidade de Deus, ele criou macho e fêmea com um propósito, não só sexual, mas reprodutivo. Então, não é que você é uma questão sexual só de ir ao banheiro, não, é uma questão reprodutiva. Tem útero, tem ovário, tem trompa, né? É toda essa questão. Então, a gente não pode limitar a mulher que gesta com a mulher que não gesta, com a mulher que não gesta. Vamos separar as coisas aqui. Será que minha luzinha funciona? Eu quero pensar um pouquinho com você. Então, quando Deus projeta o ser humano, ele projeta macho e fêmea para a reprodução. Tenham eles domínio sobre os peixes tal, e encham a terra. Isso é reprodução, né? E aí Deus criou primeiro o homem e formou com as suas mãos do barro da terra. Ou seja, Deus não pegou o cosmo, não pegou uma estrela, não pegou uma poeira da galáxia para criar o homem, o ser humano, não. Ele pegou o barro da terra. Por quê? Porque o homem é terreno. A gente é dessa terra. A gente não é ET. ET é outra coisa. E aí Deus faz o macho e fêmea no seu projeto. Estava lá a pastinha de Deus e o projeto estava lá, macho e fêmea. Eles vão reproduzir. Mas Deus primeiro cria com as suas mãos o homem, o macho. E deixa a mulher para segundo plano. E bota Adão para colocar nome nos animais que Deus criou. Então, vinha lá os animais, só que vinham de parzinho. E o Adão começou a falar, poxa, eu não tenho parzinho. Os animais têm parzinho e eu não tenho parzinho. Então, a Bíblia diz, não havia dentre a criação, dentre os animais que ele estava vendo e dando nome, que era o primeiro trabalho dele ali, do macaco, a macaca, o cão, a cadela, o gato, a gata, essas coisas todas. E ele não achou alguém que lhe correspondesse, né? Tem gente que sai fazendo sexo com animal, sexo com com árvore, né? Mas a Bíblia diz que para Adão não foi achado alguém que lhe correspondesse. Então Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e de dentro de Adão, de uma parte dele, a sua lateral, que depois vai ter uma alusão de Jesus Cristo sobre isso, Deus criou a mulher. E depois levou até o homem, fez o casamento deles ali. E Adão reconhece que a mulher veio dele, lhe correspondeu. Fez parzinho, osso do meu osso, carne da minha carne, vai ter um nome parecido com o meu, vai chamar, né?
a dona moça lá botou seu nomezinho. Ele sabia dar nome, deu nome para dona moça dele lá. Então, ele ficou feliz. Eu imagino que ele tenha sido igual a minha filha. A minha filha ficava o dia todo na escola, quando ela era pequenininha, e ela é autista e teve vários problemas desde sempre, né? E eu precisei parar de trabalhar alguma das vezes, e essa foi a primeira delas. E ela costumava ficar o dia todo na escolinha. E trocava o turno e ela ficava lá. O dia que eu saí do trabalho, né, pedi demissão e fui buscar lá na hora do almoço, ela falou: eu tenho mãe, olha a minha mãe, toda feliz, me apresentou para todos os amigos. Eu creio que Adão tenha feito isso lá quando viu a Eva: osso dos meus ossos. Essa me corresponde. Eu não preciso pegar uma cabrita, eu não preciso pegar um macaco, eu não preciso pegar uma ovelha, nada disso, né? Desculpa, eu tô um pouco resfriada. Então, foi isso que ele fez. Então, a mulher, ela não é alguém de segunda categoria. Quem colocou a mulher abaixo do homem foi o pecado. É uma consequência do pecado. O teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Essa é uma das consequências que veio sobre a mulher depois da queda. Então, essas mulheres que amam muitos homens, que amam demais, que não vivem sem os homens, né? Que se anulam. É mais do que uma submissão. Muita gente fala mal da submissão. Mas a questão da mulher em relação ao homem, no que se refere à maldição, não é submissão, é anulação. A mulher se anula, porque o desejo dela é para o homem e ele a domina. Então, não se trata de submissão. A submissão não é uma maldição. A submissão, depois a gente vai ver outro dia ou não, é uma bênção para a mulher. Mas a anulação que veio da maldição, aí não é uma bênção. E as mulheres costumam se anular. Por isso que a Bíblia ensina a mulher a não amar o homem. A Bíblia ensina o homem a amar a mulher, e a mulher se submete a esse amor, a esse cuidado. A Bíblia não diz que a mulher deve amar o homem, a Bíblia diz que ela deve se sujeitar, mas o homem deve amar a sua esposa, porque o homem é um bicho egoísta. E a mulher tem essa questão do dar inerente, né? Ao cuidar, ao alimentar, inerente à sua constituição. Eu estou falando de constituição, de projeto original. Deus, com a sua prancheta, tinha um projeto original. E aí as coisas desandaram ou andaram de outra forma, mas no projeto original de Deus, se você for pegar a planta, se você for pegar o que ele projetou, né? Você vai ver que a obra tá para ser embargada, porque tá tudo errado. Gente, meu cabelo tá caindo de nervoso. Mas vamos lá. Então, ficou claro isso? Tá. Olha que volta que a gente deu. Mas é que a Bíblia, ela faz sentido em todas as suas conexões. A gente fala assim, muita gente fala assim, nossa, a Bíblia é uma questão de contexto. Qual foi o contexto que Paulo disse isso? O contexto é o todo da escritura, ela de cabo a rabo, isso é contexto. Então, eu estou puxando o contexto da Constituição em relação à mulher gerar filhos. Deus planejou para isso. E um dado muito interessante que confirma isso é a endometriose. Por que a endometriose está tão presente nos nossos dias, né? Porque a constituição da mulher, quando Deus projetou o corpo, o organismo, fez o projeto do maquinário feminino, né? Ele não projetou a mulher para menstruar, ele projetou a mulher para gerar, ou seja, para encaixar uma gravidez na outra. É para isso, para povoar a Terra. A gente fala assim, não cabe ninguém no planeta. Mentira, aqui tem um monte de lugar vazio, né? A gente vê, às vezes, nos Estados Unidos, um monte de lugar vazio. As pessoas não têm dinheiro para comprar, mas tem, né? E
É uma outra mentira que tem por aí, que ninguém quer que a Terra seja povoada, ela quer que diminua, que todo mundo seja poucado. Então, o número de filhos está caindo. Por quê? Porque a Terra é do ser humano, e quanto menos ser humano, Deus deu a Terra para o ser humano. Enquanto menos ser humano a gente tiver, menor vai ser a concorrência, né? Então, hoje em dia ficou tudo muito caro, hoje em dia prega-se essas coisas, mas a endometriose está aí para mostrar que o corpo feminino não foi feito para menstruar, ele foi feito para gerar. A menstruação nada mais é do que uma vida que não aconteceu, do que um óvulo que foi descartado pela natureza da mulher por não ter gerado, por não ter havido concepção. Então, aquele óvulo que foi desprendido, ele é lançado para fora. Por isso que a Bíblia compara a justiça humana a trapo de imundície. Por quê? Porque é um sangue de morte. Isso não significa que a gente não vai ser justo, mas é uma vida que não aconteceu. É um propósito que não foi cumprido. Aquele óvulo foi desprendido, o funcionamento da mulher estava normal, mas não houve concepção. Então, o corpo vai expelir aquele óvulo não fecundado. Então, isso é a menstruação. E o excesso de menstruações durante a vida é que traz muito dessa questão da endometriose. Palavras minhas, invenção minha? Não. Isso vem do Dr. José Bento, ele fala muito sobre isso. Ele é ginecologista e obstetra. Então, ele está sempre na internet, ele ia muito em programas femininos, e ele que traz essa consciência para nós, confirmando o que Deus criou, que é a mulher para conceber. Então, era para emendar uma gravidez na outra, e não para ficar menstruando. Como o número de filhos hoje diminuiu, a mulher acaba menstruando muito mais do que gerando. Então, é isso. Ah, mas a maternidade é obrigatória? Nada em Deus é obrigatório. Deus tem seus planos, seus projetos. Quando Deus cria, é como o inventor que inventou a máquina de lavar e o outro que inventou o liquidificador. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu propósito. Se você usar de maneira errada, você vai diminuir o tempo de vida útil, quebrar, estragar ou não ter efeito que você esperava, porque você usou mal. Você, inclusive, perde garantia, né? Quando você usa errado, indevidamente um equipamento, você perde a garantia por erro de uso. Então, eu estou falando de projeto original de Deus, sem nenhuma demagogia, sem esse cristianismo falso, partidário, ideológico. Nós não somos cristãos aqui, nós somos filhos de Deus. O cristianismo não nos toca. Protestantismo também não, catolicismo também não. Nós somos filhos de Deus, nós vivemos a Bíblia de verdade. A gente não transforma a Bíblia em vários dogmas. A gente vai para o projeto original de Deus, tentar compreender aquilo que Deus fez e por que Ele fez e procura colaborar com Ele. De vez em quando a gente não gosta muito, meu caso. Mas eu sou muito questionadora e eu tenho muitos problemas por causa disso. Então, a maternidade, ela foi projetada assim. Como você vai usar esse projeto e vai participar desse projeto é uma outra questão. Ah, mas a maternidade é um chamado. Não, a maternidade não é um chamado. A maternidade é um projeto de Deus ao criar a fêmea, a mulher. Porque a mulher não tem só esse tipo de atribuição de ser mães. Muito embora no Novo Testamento diz que a mulher, quando tem filhos, ela é justificada, né? Mas não necessariamente por conta disso, porque a mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade. Quem diminuiu a mulher não foi o patriarcado, não foi a Bíblia. Tanto que no Antigo Testamento as mulheres batiam um bolão
Nós temos o exemplo de uma juíza, Débora, que os homens pediam a ajuda dela e se sentiam protegidos com a sua presença em guerras importantíssimas. A gente tem a primeira pastora que a gente tem conhecimento, mulher, que é a Zípora, que ensinou seu ofício para Moisés, que era um príncipe do Egito e teve que fugir, e conheceu a família de Jetro e se casou com Zípora. A pastora era a Zípora, não era Moisés. E ele aprendeu o ofício ali, sendo preparado por Deus para mais tarde guiar o seu povo. Quem mais nós temos? Nós temos Jael, uma mulher importantíssima, que era uma dona de casa, ela não estava na guerra, mas ela era informada, ela sabia muito bem quem era inimigo e quem era amigo, e quando o inimigo passou lá do povo, né, lá em Juízes tem isso, ela chamou, deu leitinho e acabou com a raça dele, né? Por quê? Porque ela não era uma alienada, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia quem era quem. Ela não era uma florzinha de Jesus, vestindo seus vestidinhos. Como é que chama essa moda, Gabi? Das mulheres cristãs hoje em dia, tipo a Pietra Bertolazzi, essa galera aí. Não é Bertolazzi, é outra coisa. Ah, modéstia. Isso. Essa moda da modéstia. Gente, é uma babaquice. A feminilidade vai muito além disso. A feminilidade não é que você não pode usar um brinco, um batom, uma maquiagem. Não seja isso a sua prioridade. Eu uso maquiagem, estou sem brinco, porque eu não tenho. Mas senão eu teria. Uso meu cabelo branco, que é o que eu gosto, porque é uma batalha perdida. Teve uma psiquiatra que disse assim, né, que ela... Como é que ela falava? Esses dias que cabelo branco é depressão. Não, não é escolha. Eu tenho muito orgulho do meu cabelo grisalho e não penso em tingir. Assim, dá 5 dias o negócio fica ali acendendo, né? Então, não é uma batalha perdida. Eu aprendi a admirar meu cabelo grisalho, gosto dele, cuido pouco, tenho que cuidar melhor, porque o bichinho tá todo arrebentado, mas são questões da vida, dessa fase específica que eu estou vivendo. Então, a gente falou disso, ser mãe não é chamado, ser mãe é projeto original. Algumas têm esse sonho, fazem da maternidade um sonho. E aí, quando tem filho, o filho dá problema, já entra em parafuso. Porque idealiza um negócio que não existe. Vendem para ela que o filho, aí ela faz o quartinho, faz aqui, só que o nenê vai fazer cocô, o nenê vai ficar doente, o nenê vai para a escola, o nenê vai um monte de coisa, né? Vai meter os 5 dedos na cara dela quando ela falar o primeiro não, ele vai mamar, ele vai chorar a cada 3 horas, ele vai impedir ela de dormir. Então, quando a maternidade é um sonho, ela vai trazer consigo uma frustração, porque você sonhou. Sonho da Disney. Disney, você vai lá no castelo, você paga ingresso, vê os fogos, volta para casa. Isso é Disney. Vida real, não. Você leva tudo para casa e continua no dia seguinte, né? Tem o dia seguinte da lua de mel, tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Cíntia Chagas, por exemplo, não quer ser mãe. É uma opção dela. A constituição dela, como fêmea, por Deus, é que ela procrie. Ela decidiu não participar do projeto de Deus. É uma escolha dela. Agora, tão equivocada quanto uma mulher que prefere não gerar filhos, não participar do projeto de Deus, é um grande equívoco, porque Deus criou com esse plano, é um equívoco. Quando ela ficar mais velha, ela não vai ter descendentes. Talvez aconteça com ela o que aconteceu com a Lara Esteruk, que se arrependeu de colocar a carreira em primeiro lugar.
E hoje sente falta de ser mãe. Então, a gente tem que entender por que a gente é criado. Falta para a humanidade entender as coisas. Porque os púlpitos, a internet, os pregadores, os dogmas, as coisas, te dão regras. Mas se você entender o que Deus pretendia com cada uma dessas coisas, você consegue colaborar. E ainda que você escolha não colaborar, você não é obrigado a colaborar, você vai ter o ônus e o bônus daquela escolha, né? Ah, mas a maternidade é um sacrifício. Trabalhar é um sacrifício, tudo é um sacrifício. Tudo, acordar cedo no frio é sacrifício, né? Votar, sei lá, tomar vacina, tomar injeção, é um sacrifício. Tirar sangue para fazer exame é um sacrifício. Gente, eu não entendo. Essa obrigação de ser feliz, não pode ter dor, não pode... Gente, que planeta é esse? Mom, Brittany, Hooking, and Gary, they are saying hello, and especially Gary, he's from Albuquerque, New Mexico, Wonderful. and he said that he loves your hair. Thank you very much. We are talking about motherhood, right? Yes, we are talking about motherhood. If this is a mission or a choice, what do you think, Gary and Brittany? What do you both think about this? This motherhood. Motherhood is an obligation, is a goal, is a choice. What do you think? A Tia de Bereia, uma escritora e uma voz vivendo a Bíblia de verdade. Fé e espiritualidade com profundidade. Ouça, leia e creia.